Audio Jungle. Audio Jungle. Meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda, meu caro concurseiro, professor Guilherme Lemos, da sua disciplina de atualidades, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de pontuar aqui para vocês a imensa felicidade que nós estamos em relação aos e-mails e perguntas que alunos fizeram e principalmente os agradecimentos com relação às propostas de redação de alguns vestibulares tradicionais aqui da região do Cariri e do Ceará como um todo, em que temas de aulas que nós trabalhamos durante o primeiro semestre caíram, como por exemplo, o vestibular da primeira fase para o curso de medicina na Unifor, Universidade de Fortaleza, que teve como tema liberdade de expressão. E um dos textos de apoio utilizavam justamente o episódio relacionado ao Charlie Hebdo. E para nossa grata satisfação, nós trabalhamos aqui no canal. A aula sobre a redução da maioridade penal, também redução da maioridade penal, caiu numa questão da prova objetiva de Ciências Humanas da Unifor. O próprio tema Liberdade de Expressão e Charlie Hebdo caiu na FACID. A FJN, aqui Faculdade de Juazeiro do Norte, caiu a Lei do Feminicídio, citada aqui no nosso canal. E a FAP cobrou migrações internacionais, que o meu parceiro, professor Regiopídio Lacerda, trabalhou nas aulas de geografia. Então, graças a Deus, o curso online Humanas e Foco já vem galgando alguns resultados extremamente positivos e para nós é um motivo de grande alegria. E esse trabalho é óbvio, ele tem como objetivo, eu sempre afirmo isso, multiplicar as tuas chances de aprovação. Hoje eu vou trabalhar com vocês um tema que eu acho imprescindível e é uma temática um pouco diferente. Eu estava acompanhando o portal UOL, ligado à editora Abril Educação, e eu acompanhei um link que eles possuem chamado Banco de Redações. E há vários temas, por exemplo, a aula que nós gravamos sobre a família contemporânea está referenciada no Banco de Redações. Quando existe lá uma proposta de redação intitulada Qual a concepção de família atual? E aí o aluno deve criar um texto, construir um texto dissertativo argumentativo sobre aquela temática. Um dos temas que me chamou a atenção desse banco de redações, galera, era o seguinte tema: qual o limite entre o trote e o crime? Era uma proposta de redação relacionada aos trotes universitários. E, obviamente, aquilo gerou em mim a necessidade de trabalhar com vocês um tema que eu acredito muito possa vir aí no final do ano, inclusive no Exame Nacional do Ensino Médio, porque o tema, enfim, envolve direitos individuais e inalienáveis do ser humano, e vocês sabem que geralmente essas propostas de redação abordam um tema de relevância nacional em que envolve aí os direitos humanos. Então, eu gostaria de trabalhar com vocês trotes universitários. Afinal, qual o limite entre o trote e o crime? Tá bom? Eu acredito que vocês que vão prestar vestibular, ou mesmo aqueles que estão no canal e já possuem essa vivência relacionada à faculdade, às universidades, deve se lembrar muito bem que geralmente quando nós obtemos o êxito de sermos aprovados no exame de vestibular, é óbvio que a alegria é tremenda, que a gente gera toda uma expectativa para a primeira semana de aula. O primeiro dia de aula é muito importante. Toda aquela tensão que você possuía, obviamente é quebrada e você vai para a universidade carregado de expectativas. E na primeira semana, geralmente os veteranos, eles fazem determinadas brincadeiras com os calouros, chamado popularmente de bichos, que na realidade é uma tradição
o trote universitário, conhecido aí como trote universitário? É uma tradição pelo fato de ser um momento de confraternização entre veteranos e os calouros, os bichos que chegam à universidade. É uma tradição, sem dúvida alguma, tá certo? É tanto que os trotes universitários são definidos como um ritual de passagem de indivíduos da vida estudantil para a vida acadêmica. É um rito de iniciação da vida estudantil para a vida acadêmica. Entretanto, nós devemos diferenciar o trote universitário do trote violento. Infelizmente, no Brasil, nós temos em diversas universidades o deturpar, o ato de deturpar na prática o que deveria ser o trote universitário. Atualmente nós temos casos de zombaria, atos de humilhações, inclusive casos de bullying. Como, por exemplo, na Universidade Federal de Goiânia, nós tivemos casos de assédio sexual, estupro coletivo, ok? Em São José do Rio Preto, o uso abusivo de bebidas alcoólicas. Você tem pelas diversas partes do país os trotes universitários ficando cada vez mais violentos, ok? E aí nós devemos trabalhar essa temática que eu acho importante. Então, galera, não esqueça, trotes universitários são rituais de passagem de indivíduos da vida estudantil para a vida acadêmica. Guilherme, e a origem dos trotes universitários remonta para que época? Para qual época? Galera, os trotes universitários vão surgir na Idade Média no continente europeu. Para você ter uma ideia, nas faculdades europeias era muito comum que os calouros no primeiro dia de aula deveriam despir-se, ou seja, tirar toda a indumentária e queimá-la e raspar o cabelo. E aí você pode perguntar, mas Guilherme, durante a Idade Média as faculdades europeias já faziam isso? Já. Vocês devem recordar que durante a Idade Média a igreja ela tinha uma influência muito grande. E a própria diferenciação entre campo e cidade era muito difícil. Então era muito comum esses calouros serem levados inclusive para regiões onde eram construídos estábulos. E nesses estábulos os estudantes eram obrigados a despir-se e raspar o cabelo. Hoje nós sabemos que o trote universitário é um ato construído, mas naquela época os calouros aceitavam pelo fato de ser uma espécie de ato natural. Era natural esse tipo de prática porque ela representava um ato de higiene, visto que naquela época a ideia seria evitar a propagação ou proliferação de doenças, enfim, nos campos dessas faculdades europeias, tá bom? Não esqueçam que os países onde os trotes universitários nasceram foram respectivamente Portugal, Alemanha e França, tá bom? Tá certo? Bom, vocês devem observar que existem trotes universitários que são aí definidos como trotes leves. Por que trotes leves? Ora, pintar a cara, além de pintar a cara, raspar o cabelo, a realização inclusive do pedágio no farol, quando os calouros aí pintados vão a um determinado farol fazer pedágio para arrecadar uma quantia justamente para ser utilizada na festa de formatura da última turma de veteranos. Então, pintar a cara, pedágio no farol, raspar o cabelo, o elefantinho, que seria os calouros ficarem, enfim, ligados uns aos outros através dos braços numa posição curva. Enfim, alguns dizem que é uma posição extremamente desconfortável, mas são considerados trotes leves. Por que trotes leves, Guilherme? Porque do ponto de vista legal, geralmente há o consentimento do calouro na realização dos mesmos. Ou seja, de livre e espontânea vontade, os mesmos participam do trote e, obviamente, não colocam aí nenhum empecilho. Agora lembre-se,
do ponto de vista, retorno, legal, mesmo calouro consentindo a prática do trote universitário, caso o trote se estenda para uma atitude mais violenta por parte dos veteranos, isso vai, num caso de justiça, o consentimento do calouro nesse sentido independe. O que é que significa isso, Guilherme? O mais importante nesse momento é a punição dos agressores. Então vale a prova testemunhal. Ou seja, mesmo com o consentimento do calouro, obviamente, caso o trote parta para uma atitude mais violenta, a responsabilização penal dos veteranos faz-se necessário, tá bom? E aí eu gostaria de citar para vocês alguns trotes universitários que preocupam. Por exemplo, em algumas regiões do país, nós tivemos inclusive trotes universitários em que calouros, bichos, foram obrigados a ingerir álcool combustível. Foram obrigados a ingerir álcool combustível. Só para vocês terem uma ideia, numa outra calorada, inclusive, na realização de um trote universitário, algumas estudantes tiveram partes de seu corpo queimadas por causa da utilização de ácido. E aí nós temos no Código Penal o que nós chamamos de quê? Crime de lesão corporal. Outros trotes, inclusive, os calouros são colocados numa posição absolutamente desconfortável, com o calouro segurando suas pernas e ele naquela posição de flexão, e há um teste de resistência no sentido do primeiro calouro, que obviamente não suportar mais aquela posição, geralmente paga uma prenda, um mico, geralmente muito pesado. E além disso, na manutenção desse trote, os calouros, os bichos, têm que olhar um para os outros e cometer o ato, inclusive, de achacar o companheiro a título de que ele se desconcentre e, obviamente, perca aquela prova. E aí eu tenho um crime chamado de injúria, ok? E o caso mais recente que chamou muita atenção, onde estudantes foram obrigadas a simular sexo oral em bonecos infláveis. E aí você pode perguntar, Guilherme, eu teria um crime aí? Novamente, na legislação penal eu teria o crime de constrangimento ilegal. Então vocês observam, e aí eu coloco como primeira proposta de intervenção para a tua produção textual. Nós não temos uma lei federal específica que criminalize o trote violento. O que nós temos é a prescrição de várias leis e na realização do trote violento nós temos que observar que circunstâncias e o que aconteceu de fato naquele trote violento para tentar encontrar uma lei que melhor, obviamente, defina aquele ato ilícito. E aí eu coloco como primeira proposta de intervenção, será que não faz-se necessário a criação de uma lei federal específica que criminalize o trote violento? Porque nós sabemos que a justiça e com a sua legislação existem várias brechas que os advogados de defesa geralmente se utilizam. Observem vocês que eu coloquei a questão da origem dos trotes universitários. Repito, remonta à Idade Média, quando nas faculdades europeias, calouros eram obrigados a despir-se e raspar o cabelo como ato de higiene para não proliferação de doenças. Mas uma coisa que eu não coloquei para vocês e que é muito importante é, e a origem dos trotes universitários no Brasil? Primeiro eu gostaria de colocar para vocês que as primeiras faculdades vão chegar ao Brasil durante o século XIX. Mas não tarda muito, nós vamos ter o primeiro caso de morte no Brasil em decorrência da prática do trote universitário. Esse caso ficou muito conhecido, inclusive na Faculdade de Direito do Recife. O nome do calouro, Francisco Cunha e Menezes. O mesmo se negou a participar de um determinado trote universitário, houve uma briga com um dos veteranos e na hora, no momento da saída, Francisco Cunha e Menezes foi interceptado a golpes de faca, interceptado a facadas. Foi o primeiro caso de morte decorrente de trote universitário no Brasil. 1831, não esqueçam,
Faculdade de Direito do Recife, tá bom? Tá certo? Pontuando aí para vocês. Então, galera, não esqueçam, criação de uma lei específica federal para criminalizar o trote violento. Guilherme, algum estado do Brasil já criou alguma lei relacionada a essa criminalização? Sim, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo aprovou uma lei estadual, número 10.454 de 1999. Essa lei proíbe a realização de trotes universitários, onde os calouros são obrigados, através de grave ameaça, a realizar algum ato contra a sua vontade, ok? Inclusive, há uma pena aí de detenção de 3 meses a 1 ano, mais o pagamento de multa. E aí você pergunta, Guilherme, essa lei 10.454 de 1999 foi inspirada em algum caso real? Sim, galera. Inclusive, o pai desse garoto faleceu aos 64 anos de idade. Obviamente foi acometido de muitas doenças e entre elas uma depressão profunda pelo fato de ter ocorrido o que ocorreu com seu filho, Edson Tsung Chisue. Esse caso ficou muito conhecido, vocês que estão me acompanhando vão relembrar. Um calouro que participou em 1999 de uma calourada na USP, teve o corpo pintado e foi levado pelos veteranos junto com outros calouros para o campus atlético da USP. E ele foi jogado na piscina da USP. No outro dia, o funcionário, ao limpar a piscina, identificou o corpo de Edson Tsung no fundo da piscina. E esse caso teve uma repercussão grande em São Paulo, por quê? Porque em 2006 o processo foi arquivado. E os 4 réus, pasmem, os 4 réus se formaram em medicina e não foram punidos como deveria. Ou seja, uma das coisas que nos preocupa, e eu gostaria de reforçar para vocês, é que os trotes violentos são reforçados muitas vezes pela impunidade que reina no nosso país e principalmente pelo próprio silêncio, inclusive da universidade. Algumas agora têm criado algumas medidas, por exemplo, a PUC de Campinas, onde existe um grupo docente que acompanha a realização desses trotes e caso o mesmo ocorra utilizando-se de práticas violentas, os agressores podem sofrer uma punição que vai desde uma simples suspensão até a expulsão da universidade, tá bom? Lembrem-se vocês que há projetos de lei disso, eu não poderia deixar de falar, existem projetos de lei que querem tipificar o trote violento dentro do que nós chamamos de crime de tortura, ok? Então o trote violento poderia surgir aí como um crime de tortura previsto no Código Penal brasileiro. Uma outra alternativa que vocês podem utilizar como proposta de intervenção, galera, é a popularização do trote solidário. O trote solidário, obviamente, ele tem como objetivo humanizar o trote, reduzindo o uso de bebidas alcoólicas e, obviamente, construindo um momento de confraternização entre veteranos e calouros que não parte apenas do pressuposto da brincadeira, do divertimento. Mas aí teria uma função social importante, a ação solidária. Só para vocês terem uma ideia, um vestibular que eu estava acompanhando, o Unifacef, o último trote que foi realizado solidário, 2014.2, teve como resultado 264 bolsas de sangue para o hemocentro da cidade, 8 toneladas de alimento, toneladas inclusive de brinquedos e agasalho, que obviamente veteranos e calouros entregaram em diversas instituições filantrópicas da região. Então chama a atenção a questão do trote solidário, ok? Pode surgir aí a popularização dos mesmos como uma importante proposta de intervenção para vocês, tá certo? Sobre o trote universitário eu coloco isso para vocês. Não esqueçam que nós fizemos uma linha geral, a definição
do que é trote universitário, a origem Europa da Idade Média, a chegada das primeiras faculdades no Brasil no século XIX e o primeiro caso de morte decorrente da realização de trotes universitários. Definimos o que é o trote universitário do trote violento e citamos ao final o trote solidário e citamos aqui algumas informações de ordem legal, tá certo? Gostaria que vocês utilizassem, tentassem em suas respectivas escolas, enfim, superiores, escolas de ensino médio, tentar aí a realização de uma produção textual sobre o tema, e eu espero que essas informações tenham sido de suma importância para elevar aí o valor de sua nota, tá bom? Muito grato. Aqui o conhecimento extremamente importante. Guilherme Lemos do Humanas em Foco para você, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.